Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Nós temos hoje aqui uma convidada para trocar uma ideia com a gente, a Catherine Freitas. A Catherine, ela é estudante de filosofia na Universidade Federal Fluminense, ela é orientanda do professor Danilo Marcontes, e ela tem agora desenvolvido um trabalho na internet com relação à filosofia política, cultura e outros assuntos que ela vai comentar um pouco com a gente. Boa noite, Catherine, seja bem-vinda. Boa noite, Daniel. Obrigado por me deixar participar desse podcast. Me sinto muito lisonjeada. A gente que agradece aqui a sua contribuição para essa conversa. E, Catherine, eu vou começar fazendo uma pergunta meio de praxe que nós fazemos para os convidados, né? Eu te pediria para você falar um pouco quem é a Catherine, da sua trajetória acadêmica, outras coisas que você queira comentar que sejam importantes na sua biografia, ok? Ok. Primeiramente, eu acho interessante colocar que meu nome é Catherine, claro, tenho 21 anos e eu sou de Realengo. Isso faz parte da minha trajetória para chegar até aqui, porque é muito difícil uma pessoa que vem de um local onde não tem acesso a conhecimento, onde não tem acesso a faculdades e nem nada. Lá só tem praticamente baile, funk. Não que eu queira minimizar o que é o baile funk, mas não tenho acesso à educação e à faculdade, no qual aqui em Niterói eu tenho mais acesso. Eu vim de Realengo e comecei a estudar aqui na UF, que é de Niterói. E aí eu conheci um professor chamado Marcos Reis, e eu comecei a estudar coisas lá na veia do que eu estudo agora. Eu comecei a estudar sobre Pitágoras, eu era conhecida na faculdade inteira como pitagórica. Todo dia eu subia em cima do tablado, lá na UF tinha um tablado, então eu subia do tablado e falava, gente, olha só, Pitágoras é o cara, o Pitágoras trouxe a música, Pitágoras trouxe a astronomia, Pitágoras é tudo número, então assim, ele é ótimo, Pitágoras é maravilhoso, Pitágoras ele tinha, acho que é uma esposa, não sei muito bem, mas ele deixava que mulheres comandavam a sua escola também, Pitágoras também tinha um fim feminista. Pitágoras é o máximo. E aí eu estudava astronomia junto com filosofia, e aí eu, no primeiro período, já estava lá com o Marcos Reis pedindo para ele ser meu orientador. E aí, nisso, eu fui estudando sobre filosofia antiga, fui aprofundando, li diversos livros de Platão, diálogos de Platão. E aí, depois, quando chegou a pandemia, eu passei por um problema financeiro, só que não tinha muito o que fazer. A pandemia, tudo fechado. E nisso eu tive aula no Marcondes. E aí eu fui e eu tava com dificuldades tremendas de mexer com tecnologia, de entrar no Classroom, de fazer qualquer coisa. E aí eu falei com ele, posso te ajudar, se você quiser, eu tô aqui. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Aí eu passei um período sendo monitora do Danilo, de Moderna. E aí, após isso, no outro período, ele falou assim, olha, você quer ser minha monitora de lógica? Aí eu fiquei, claro que quero. Aí ele falou assim, não, eu vou te pagar. Aí eu falei, nossa, ele vai me pagar. Aí ele, com o meu salário, porque você não tem como te dar bolsa da UF, só com o meu salário. Eu falei, meu Deus, ele vai me tirar do dinheiro dele. Só que eu era horrível em lógica. Eu era pessoa péssima em lógica. Eu tinha tirado 5 na minha primeira avaliação de lógica. Eu tive que refazer a prova. E aí eu consegui tirar 6. Aí eu tava lá no meio da pandemia tendo que dar monitoria de lógica. E aí eu dei monitoria de lógica. Estudei muito. E aí eu tô há 2 anos dando monitoria de lógica. Acho que agora eu tô conseguindo compreender muito bem o que é a lógica clássica, né? A lógica contemporânea não é para mim, com certeza não. Desculpem a todos os linguísticos, todos os pessoal do conhecimento, mas lógica contemporânea não é para mim. Somente a clássica, minhas boas falácias, e fico ali. E aí eu comecei a voltar retornar minha vontade de fazer direito.
Mas eu estava na filosofia ainda, não tinha como mudar, estava quase no final. E aí eu falei com o professor que eu ia começar a estudar política, que eu ia começar a me aprofundar mais nesses conhecimentos. E aí eu pedi pro Danilo Marcondes ser meu orientador em política. Eu ia falar alguma coisa sobre modernidade. E que cá estou eu na política. Só comentar curiosamente, Kathleen, eu conheço o Marcos Reis, né, de outros contextos, ele estuda, acho que principalmente Plotino, né, filosofia antiga, é um cara muito bacana, né, e achei curioso como você foi, né, do platonismo, do pitagorismo, para a área de lógica e depois para a filosofia política, né, são áreas diferentes, mas que não deixam de ter uma certa conexão, quando você vê, por exemplo, Aristóteles, né, ele abordava, Aristóteles era o cara, né? Apesar de eu gostar mais de Platão, né? Como platônico eu sou Pitágoras suspeito. era o cara, Pitágoras. Pitágoras era o cara, né? E parece que ele criou, né? A escola dele tinha um caráter político também, né? Era uma instituição que tinha uma certa pretensão política. E deixa eu te perguntar, você falou que está estudando filosofia política moderna, né? Mas exatamente o quê? Tipo, contratualismo, Hobbes, Locke, esses caras? Conta para nós um pouco. Qual que é o seu foco aí na filosofia política Então, moderna? o meu foco agora está sendo Foucault. Eu acho que está mais para contemporâneo do que moderno, né? Mas eu comecei. Porque, como eu estudava os antigos, eu também já gostava dessa área política. Então, agora eu meio que pulei os antigos, que eu já estudava bastante Platão, Aristóteles, por causa do meu. Porque Platão pegou muita raiz, né? Bebia muito da fonte de Pitágoras. Então, para eu conseguir entender o Pitágoras, eu tinha que ler Platão, porque Pitágoras não deixou nada escrito. E aí, quando eu fui começar a estudar política mesmo, eu acabei lendo uma coisa ou outra, mas pulei a antiguidade e já fui logo para a modernidade. Agora eu estou estudando Maquiavel, estou estudando Hobbes, estou estudando contratualismo. Só que o meu TCC vai ser sobre Foucault. Eu estou dando um passo atrás para dar um passo à frente e conseguir realmente entender o que o pessoal está falando. Porque a gente já entende um pouco quando está na escola. Na escola eu estudei muito sobre contratualismo, estudei muito sobre Hobbes, um pouco sobre Foucault, mas conhecimento de escola é um pouco razoável para o que um TCC pede, né? Então, por isso esse passo atrás eu falo que eu estou estudando filosofia moderna, mas na verdade é contemporânea. Mas é um passo que faz todo sentido, né? Porque você está retomando, né, um repertório que já foi, né, discutido e continua sendo discutido, né? O próprio Foucault, em alguns trabalhos, ele chegou a falar de filosofia antiga, né? Por exemplo, lá, acho que são os últimos livros, né? Que é aqueles livros sobre o cuidado de si, né? Que ele vai falar, inclusive, dos platônicos, estoicos, etc. Né? E claro, Foucault abordou muitos assuntos, né? Então é um voltar que ele faz sentido, né? Mas no Foucault, dentro da obra dele, você está pegando o quê? Um tema, um livro específico dele? O que te interessa mais no Foucault? Já que ele tem uma obra tão ampla, né? Tão diversificada. Então, eu estava pensando esses dias o que eu ia fazer no TCC. Esses dias mesmo, eu concluí que eu queria fazer Foucault em novembro, então não tem muito tempo. Porque eu peguei algumas matérias de Foucault com o Andreas Beck, que também é o professor do meu departamento. E aí, como a gente pegou 2 aulas, eu achei legal eu fazer sobre Foucault, porque é uma pessoa que eu já tenho um pouco afinidade, por ter pego 2 matérias. Mas o que me interessa é a questão do assujeitamento em Foucault. Por quê? Primeiro eu peguei o La Boétie, com o Andreas Beck, e ele falou muito sobre esse assujeitamento, sobre como funciona, como é que o povo, né, consegue se curvar diante de um poder, pela questão dele querer, do povo querer, também um dia está nesse poder, por isso que ele se sujeita. É mais ou menos assim. Não peguei agora para ler, para tentar explicar para vocês, mas um resumo é assim. E aí eu vi que o Andreas Beck está retornando esse tema de assujeitamento em Foucault. Eu falei, olha, eu vou pegar essa matéria porque é um tema que eu gosto. Que é um tema que eu fico assim, nossa, nós nos curvamos diante de um poder político
que é de poucas pessoas. Por que a gente tem esse é medo? É o quê? É que a gente um dia também quer chegar lá? E quando tem as pessoas que não queiram chegar lá, como é que funciona? Por que a gente abaixa a cabeça? O gás está um preço altíssimo, a gasolina está um preço altíssimo. Por que a gente tá abaixando a cabeça, sabe? Por quê? É mais ou menos por isso meu interesse. É por questões sociais que a gente está vivendo hoje que eu quero estudar o Foucault nesse tema. Entendi, assim, eu não sou um especialista em Foucault, li alguma coisa, assim, muito pouco, na verdade, né, mas eu acho que eu consegui entender qual é o tema e a questão que você está levantando, inclusive que é uma questão bem contemporânea, bem atual, né. E aproveitando, fazendo aqui um gancho, né, você falou que você veio de Realengo, né, eu não conheço muita coisa do Rio de Janeiro, já ouvi falar, né, imagino que seja a periferia do Rio, aquela coisa toda, a gente ouve aqui em São Paulo falar, e também tem aqui periferias, na verdade, em São Paulo, né, especialmente nas regiões, né, como o nome diz, periferia mais afastadas do centro, né. E, pelo que eu pude perceber, você veio, então, de uma região periférica, ingressou numa universidade pública, né? A gente sabe que, infelizmente, mesmo com os avanços nos últimos anos, ainda é uma realidade distante para muitos jovens, né? No nosso país. E eu percebo que você, de alguma forma, está tentando não esquecer a sua origem, né? Trazer alguma coisa, né? E aí eu queria que você comentasse agora sobre o seu projeto Coloque o Politiquês, né? Explicar o que é esse, como que ele surgiu, né? O que é esse projeto, né? E se é nesse sentido que eu estou pensando, né? Nessa linha de trazer uma contribuição além dos muros da universidade. Ok. Eu acho que você vai rir, porque eu sou uma pessoa muito aleatória. Sou uma pessoa muito aleatória para escolher as coisas. Você já viu que eu vou para o A, eu vou para o Z, e junto e separo. Eu sou assim. Eu estava estudando aqui, levando minha vida, e aí eu tive que ir para Realengo para ver minha mãe. Eu estava 2 anos fora, porque, como eu já te falei, eu vim de Realengo, não tenho dinheiro, então eu não sabia que horas eu tinha que estudar, se eu tivesse que parar de estudar para começar a trabalhar. E aí eu comecei a assistir várias palestras e cortar as atividades extracurriculares. Então, eu fiquei 2 anos, eu já passei, assim, nas minhas atividades que eu preciso cortar, por esse não medo de ter que precisar trabalhar ou não. E aí eu fiquei 2 anos, assim, afastada de Realengo e conversar com pessoas de Realengo. Assim, Dia das Mães, eu ia ligar pra minha mãe, ó, feliz Dia das Mães, mas ó, tô ralando porque eu tenho que ir pra um projeto, eu tenho que ir pra não sei aonde, então te amo, mãe, tchau. Foram 2 anos direto assim. E aí, esse ano, eu fui pra lá ver minha mãe, que tava em pandemia, então não tinha desculpa pra não ir lá. Eu poderia fazer as coisas remotamente. E aí eu cheguei lá, tava morrendo de cólica, tava menstruadíssima. E eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, pega meu coletor menstrual lá. Ela foi, olhou minhas coisas e cadê o coletor? Não tô vendo o AB. Eu falei, não, mãe, não é OB, é coletor. Aí ela, que é isso? Pra não falar palavrão, né? Que é isso? Aí eu, não, mãe, é um coletor, é um copo que você enfia. Aí ela, como assim um copo? Aí ela pegou o coletor assim como se fosse uma coisa alienígena e falou assim, você enfia isso tudo? Eu falei, não, mãe, mas isso aí é maleável, funciona, é bom, eu não preciso mais gastar com absorvente, ele não tem problemas em questões de alergia, e eu economizo, porque aquilo ali dura 2 anos, e é bom pro meio ambiente. Aí ela, nunca ouvi falar. Tá. Eu falei assim, nossa, que estranho, né? Aqui em Niterói eu vejo todas as meninas veganas, que é tudo da vibe sustentável, utilizando isso, debatendo, e aqui em Realengo não, mas tudo bem, eu fui levando. E aí eu perguntei à minha mãe, eu falei assim, e aí, mãe, tem alguma ONG por aqui pra eu ir, pra eu fazer alguma coisa? Tô dando de casa, não tô aguentando mais. Ela, não, só se você for lá no morro. Aí eu, caraca, tipo, não tem. E aí eu fui lá conversar sobre questões políticas e as pessoas falando, não, é que feminista é aquelas mulheres que andam sem sutiã e ficam
com pelos no corpo, sei que. Eu falei assim, gente, mas feminismo não é só isso. Aí o pessoal, não, é que eu quero Bolsonaro, porque Bolsonaro vai acabar com essa corrupção, olha o preço de não sei o quê. Eu falei assim, gente, não é assim. O que vocês estão pensando? Não é só direita e esquerda, o mundo não é dicotômico. O que é dicotomia? Aí eu, caramba, tô 2 anos num lugar e tô esquecendo das minhas origens, tô esquecendo de como é que funciona. Eu tô conversando coisas que eles não sabem o que é, eles não sabem o que é dicotomia. E aí eu parei, comecei a namorar com um cara que eu não sou da favela, eu sou perto da favela. E mesmo assim tem uma grande diferença. O meu marido, ele é da favela. Então, assim, eu vi uma grande diferença também em questões culturais, questões de palavra, em regras. Eu nunca vi regras que se você não pode usar vermelho em uma favela. Eu nunca ouvi falar nisso. Mesmo morando lá em Realengo, mesmo sendo perto o morro, mesmo sendo pertinho, eu posso ir andando, sabe? E aí, nisso tudo, eu falei assim, eu preciso criar algo para integrar as pessoas da onde eu moro com uma linguagem que elas vão entender, utilizar também linguagens e debates sociais que o pessoal de lá onde eu moro vai entender, utilizar debates que eu também consiga integrar o pessoal da academia junto. Então, isso nasceu o colóquio. E mais questões políticas. Por quê? Ano que vem tem eleição. Então, eu preciso falar com eles da maneira que eles entendam. Porque, me desculpa todos os políticos, mas o pessoal de onde eu vim não entende o que vocês estão debatendo num debate nacional. Eles não entendem o que... Ah, eu vou acabar com a corrupção. Ah, eu vou fazer isso com a cidade. Mas, às vezes, ele tá governador. O governador não pode fazer isso. É uma falácia. E aí? Eles não sabem qual é a competência de cada um. Então, isso nasceu o colóquio, para conseguir conscientizar as pessoas da onde eu vim, porque Realengo é muito distante. Não tem muitos projetos sociais. Não tem o PP. Ah, todo morro tem o PP. Não tem o PP. Não tem muitos projetos sociais. Tem um ou dois. Meu marido acabou de me lembrar aqui, nenhuma favela de Realengo tem, nenhuma. Quem ganhou o PP são favelas bem famosas, tipo Vidigal, Rocinha. Lá não chega essas coisas. Lá não chega. Também tem o mesmo problema, mas não chega. Então eu falei assim, já que eu não consigo mobilizar algo lá, porque eu moro no interior por causa da faculdade, eu vou criar algo pela internet em que eu possa pegar o pessoal de lá e juntar com o pessoal da academia e juntar. Por isso que todo palestrante que vem falar com a gente, eu falo, olha, você pode falar de uma linguagem um pouco mais informal para as pessoas entenderem, e aí eu converso com eles e falo, ou então eu trago debates onde a academia não tem. Por exemplo, ontem veio um professor, que é o Alexandre Meyer, falar sobre a questão das artes faciais e filosofia. Então, são assuntos que ou não cabem na faculdade, que não tem espaço, filosofia aborígena, filosofia africana, filosofia gemistas, né? Acho que é esse que você estuda, não é, Daniel? Ali é um autor, né, o Platão, né, que a gente fez aquela apresentação, ele é um autor meio que desconhecido, apesar de ser muito importante, e um cara da pá virada também. Ele era fora da casinha, né, vamos dizer assim. O que combina com a sua ideia, né, com esse eixo aí que você apontou, né, do projeto, né, de também levar para a academia coisas que a academia não se interessa, não chama atenção, e levar a academia para a comunidade, né, para trazer uma formação para essa juventude, né. Isso. Inclusive, se você me permite, né, vai virar agora a entrevista virou uma conversa, né. Quando eu estava na graduação, tinha um projeto de extensão, que era no Jardim Miriam, que era um colóquio filosófico, né, que era uma ideia parecida, né, aí era presencial, né, não tinha pandemia ainda na época, lá em 2010, 2011, e a gente trazia professores da universidade para conversar com a comunidade de Jardim Miriam, assuntos que eles queriam. Então tinha um monte de coisa. Só que dos alunos assim, o pessoal que era da extensão
galera não se empolgava muito não, né? Ir lá no Jardim Miriam, né? Até porque também eram pessoas, às vezes, que, não justificando, né? Que não eram de comunidade, né? Então eles têm um pouco de medo, né? Toda aquela coisa, né? Mas, assim, no meu entender, extensão é isso, né? É um projeto que realmente, né? E o projeto Colóquio Politiquês, ele entra como extensão? Como é que ele tem uma relação oficial com a universidade? Como é que é essa coisa aí, Catherine? Então, o colóquio, primeiramente, nasceu comigo, sozinha, assim, fazendo tudo, tudinho. Designer, dando conta de design, dando conta de falar com palestrantes, dando conta de criar arte, dando conta de fazer tudo. E eu não sou uma pessoa da estética. Então, criar as artes, fazer o design do Instagram foi muito difícil. Sobre essa questão de bolsa de extensão, eu estou conversando com o meu departamento. Esse mês, diante do sucesso, né, entre aspas, que está tendo, tem muita gente interessada, tem muita gente querendo participar. Eu estou conseguindo realmente entrar em secretarias da Prefeitura de Niterói, primeiramente, né, começando aqui onde eu estou, para depois se expandir. E aí eu estou conversando com o departamento, eu consigo apoio na questão de entregar certificados. Né? Eu acho que isso também é muito interessante, porque já ajuda o estudante que está lá para conseguir as horas deles complementares. E aí, nessa questão, tem uma conversa já. Eu já conversei com o diretor do departamento ontem. E aí eu vou realmente criar essa bolsa de extensão. Eu consegui conversar com o Danilo Marcondes, já ia falar Daniel Plácido. Eu consegui conversar com o Danilo Marcondes e ele vai chancelar o projeto, né? Vai assinar as coisas diante da coordenação. Vou também tentar entrar no edital que vai ter em dezembro, que é o edital Formentão. Eu consegui criar um MEI, consegui criar um monte de coisa para conseguir entrar no edital, para a gente conseguir outras bolsas para angariar outras pessoas. Primeiramente, a gente só tem o projeto comigo comandando. Em janeiro vai entrar uma menina, que nome é Esquia, e aí ela vai me ajudar. Ele vai me ajudar com essas questões, com tudo. E também a gente está tentando conversar com um advogado para ficar no meio disso, para oficializar realmente, porque como a gente está conseguindo levar na secretaria, a gente quer proteger o projeto, porque todo mundo da secretaria fala que é um projeto bom, que é um projeto que vai para frente. A gente já conseguiu fazer uma entrevista com o secretário municipal de Clima do Niterói sobre a COP26, que foi questões climáticas. E aí, em sexta-feira, vou começar a marcar com o subsecretário de Direitos Humanos aqui de Niterói sobre essa questão dos direitos humanos, que vai ter agora em dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, da Declaração. E aí a gente está indo desse jeito. Vai criar, né, essa bolsa de extensão, ou então entrar por prefeitura, aonde a gente conseguir entrar, a gente vai entrar para pegar mais pessoas para conseguir gerar lucros também, né? Gerar lucros e gerar pessoas estudando ali dentro. Seja pessoas de redes sociais, de filosofia, de design, de advogado. A gente quer também ajudar a nossa comunidade. Ótimo, ótimo. É claro que coisa boa, todo mundo fica interessado, né? É justo, né? E eu também vejo uma possibilidade desse projeto crescer muito, né? Pela própria natureza do que está se propondo, né? Que é fazer uma coisa diferente em todos os sentidos, né? Então o diferente ele acaba sendo mais interessante, né? Eu te dou os parabéns por esse pioneirismo aí de você começar, alguém tem que arregaçar as mangas e depois a coisa ela vai se formalizando, vão chegando novos apoios e novos interessados e com certeza vai dar muito certo, né? Aproveitar e te perguntar uma coisa, né? Eu vi que você postou no Instagram do projeto, né? Eu vi porque eu também participei um pouquinho, né? Estava produzindo vídeos com relação à questão da violência contra a mulher, né? Comenta um pouco sobre isso, por que você decidiu fazer esses vídeos, né? E comenta para nós. Tá, então, como eu faço um cronograma, eu tenho um calendário, e aí eu coloco ali, vejo que dias que são, Dia Internacional do não sei o quê, Dia Nacional do não sei o quê, e dias que não tem muita visibilidade, ou de uma comunidade onde não, eu vejo que não há muito
não é muito difundido o que aquele dia é, eu vou lá e incorporo no colóquio. Por exemplo, dia 6 foi o Dia Nacional da Mobilização dos Homens contra a Violência das Mulheres. Eu não vejo nenhum projeto, nenhumas questões, ninguém sabia que dia era dia 6, sabe? Isso não era muito difundido. Então, eu vi que meu departamento não fez nada, a UF não postou nada, meu CA, que é meu centro acadêmico, para quem não sabe, né? O CA, EDA, não fez nada. E eu falei assim, não, eu não vou deixar esse dia em branco. E aí eu chamei o Daniel, chamei o subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, chamei o vereador Chico Alencar, chamei um professor da UF, né, de filosofia, e eles fizeram um vídeo, eu fui lá e colei todos e publiquei para essa campanha, porque é muito importante a gente mobilizar os homens para uma linguagem de homem para homem. Né? Não que uma linguagem de mulher para homem não funcione, mas é importante também homens entrarem nessa luta contra a violência. E como eu falei para todos e todas, eu enxergo a violência também, violência física, violência psicológica, violência tudo, estupro. Então, eu quis fazer essa mobilização porque é uma coisa que na pandemia aumentou muito a violência contra a mulher. A questão de ficar ali com o homem e você não podia sair na rua para avisar o pessoal. Foi muito complicado para as mulheres ficarem enclausuladas com homens violentos. Então, eu falei assim, não vou deixar isso de fora. Mas o que mais me chateou, e eu gosto de deixar registrado, é que muitos homens se recusaram a fazer, sabe, sobre isso. Professores de algumas universidades, professores de alguns cursos, se recusaram a fazer. Falou, olha, estou gripada, não vou fazer não. Sendo que tava numa mesa de palestra de outros, sabe? Eu fiquei, tá, mas é um vídeo de menos de 1 minuto. E aí o pessoal ativistas, manifestantes, falando assim, olha, eu não tenho conhecimento prévio para falar do assunto. Eu falei, pô, eu preciso de conhecimento prévio para falar olha só, não batam em mulheres, não estuprem. Você precisa de conhecimento, você precisa ler de algum autor para falar sobre isso. E aí o pessoal assim, não me respondia, sabe? Quando eu dizia isso, não respondia. Ou então eu falava, olha, ele fala, mas eu sou de direita. Eu falo, mas a gente é partidário, pode entrar. Aí ele falava, não, é melhor não, né? Aí eu, meu Deus. Então, assim, eu vou continuar fazendo essa campanha porque eu vi que, além de a violência crescer, muitos homens estão se recusando a fazer parte dessa mobilização. Não sei o porquê. É uma incógnita que eu tento descobrir ainda hoje se há algum autor para eles terem que lerem e falar, olha, não batam em mulheres, mas tudo bem, né? A gente respeita. Sagrada Família, podcast. Realmente eu também acho uma incógnita, porque não é uma questão de especialização em nada, é uma questão óbvia que qualquer pessoa, independente da ideologia, do partido, do cargo, poderia falar, e não só falar, como fazer algo, né? Nesse sentido. Eu até te contei, né, que eu tive uma experiência aqui de um vizinho que agredia mulher, e minha esposa e eu interferimos, e foi uma loucura para nós, que o cara era meio bandido, mas valeu muito a pena pelo resultado, né? No final, nós tivemos uma mulher livre de um grande FTP, que eu não posso falar aqui essa palavra, né? Então ela vai começar uma vida nova, e a gente viu, né, que são muitas mulheres nessa situação, né? As ONGs que existem, coletivos, projetos como as Justiceiras não dão conta de tantos casos de violência, né? Feminicídio, é uma coisa assim aterrorizadora, né? Aterradora, não lembro agora qual é a palavra, né? Ok, e você já tem em mente alguma outra campanha que você já está avisando, ou por enquanto é essa? Olha, por enquanto é essa mesmo. Eu não lembro muito bem como é que está o calendário para ver, mas eu sei que esse mês eu vou ficar na campanha dos direitos humanos, que é a questão de não violência. Essa semana também vou postar sobre a violência contra gênero, né? Acho que é gênero, não sei muito bem qual é o termo que funciona para isso, mas porque eu só falei só em questões de mulheres, eu não citei questões de pessoas matando trans por ser trans,
sabe? Eu quero também englobar isso. Ou pessoas que morrem por questões que escolheram estar ali. Gênero, uma questão que você também não escolhe, né? É uma questão que você é. Então, é essa campanha. Em janeiro, eu vou entrar com uma outra campanha que é... Inicialmente, o nome é Porque a Filosofia Não Pode Ser Preta. Porque na UF a gente está com problemas. A gente tenta há anos introduzir filosofia africana na base curricular. E a gente não está conseguindo, então eu vou criar esse projeto para janeiro inteiro falar sobre isso. Estou tentando entrar em contato com o Renato Nogueira, Catiúcia e diversas pessoas que também são desse tema. Então a gente tem muito problema em falar sobre isso. Porque os coordenadores falam que não tem mesa, não tem cadeira, mas a gente vê que realmente está saindo concurso, mas não para isso. E aí o coordenador fala, olha, tem como a gente colocar matéria de antropologia. Aí a gente fala, não, a gente quer dar filosofia. Não, nós vamos ver, vamos colocar opcional. A gente fala, não, a gente quer obrigatória. Por que tem várias obrigatórias de grego, várias obrigatórias de diversos autores que são europeus, e por que não um africano? Por que não um aborígeno? Por que não? Por quê? Por que só abre cadeira para pessoal do grego? Por que só abre cadeira para pessoal branca? A gente não entende, sabe? Não tem... Não tá tendo uma coisa difusa. A gente tem só 2 professores negros. Um de medieval, que também dá teoria do conhecimento, e o outro que também é de medieval. Então, assim, só 2 professores negros no departamento inteiro é um pouco complicado. Então, eu vou fazer essa campanha em janeiro, de por que a filosofia não pode ser preta, mas a gente o projeto está conversando com outras áreas, está querendo não deixar só filosofia. A gente está conversando com a pedagogia, com as ciências sociais, psicologia. Então, como no meu projeto não é para separar ninguém, é angariar todo mundo, então eu vou acabar tirando a filosofia e pegando outras matérias também, para entrar todo mundo junto com essa luta, porque a UFRJ conseguiu agora colocar esse projeto à tona. Então, assim, a UFRJ conseguiu, então a UF está lá tentando. E só para retomar um pouco a discussão antiga sobre a questão do feminicídio, para quem é de Niterói e está ouvindo a gente, a prefeitura tem 2 editais da prefeitura para mulheres que sofrem de violência. Então, se você é mulher, sofre de violência e mora em Niterói, você pode entrar em contato com a prefeitura e falar lá com a prefeitura que você ganha uma bolsa, né? Uma bolsa, entre aspas, um valor ali para você recomeçar na sua vida, porque muitas mulheres continuam sofrendo isso por não poder sair, não ter trabalho, não tem como pagar as coisas. Então foi uma iniciativa da prefeitura, só para retomar, não deixar isso. Eu penso, inclusive, espelhando aqui em São Paulo, né, que é o contexto que eu conheço, né, quando o pessoal tentou fazer alguma coisa de filosofia oriental na USP, né, até conseguiram, né, hoje tem lá eventos, mas houve uma grande resistência, porque a universidade é uma instituição conservadora, né, mas muitas vezes um conservadorismo que não se justifica, né, porque de fato a gente sabe, né, que existe uma filosofia africana, tem muitos autores que abordam isso de forma acadêmica, que, bom, o Egito fica na África, né, há uma influência do Egito na cultura grega, da Pérsia, da Índia, né, Santo Agostinho era africano, né, então tem muitos argumentos que justificam, né, de uma forma séria a inclusão da filosofia africana hoje, que acompanha outras universidades fora, né? Mas, né, infelizmente, o Brasil, a gente sabe que às vezes a coisa aqui é meio demora, né? As existências, inclusive, infelizmente, eu lembro que aqui em São Paulo, na USP, você não via alunos negros, pelo menos na Faculdade de Humanas, não, e muito menos professores. Dificilmente, né? Agora você vai, por exemplo, na Federal, porque tem cota, aí você vê alunos negros. Na Federal da ABC também tem cota. Então, existe um racismo, né? A universidade ela é uma reprodução da desigualdade de classe, da desigualdade étnica, né, que existe no nosso país, infelizmente, né?
você, como alguém que veio de Realengo, você é uma exceção, né? Numa universidade que ela é paga por todos, né? Só para alguns estudarem, né? E aí, claro, a gente sozinho não vai mudar isso, mas algumas coisas podem ser feitas, né? Como você tem tentado fazer, né? Mas para eu não virar o entrevistado aqui, deixa eu te perguntar, Kathleen. Você comentou ali no começo, né, que quando você foi falar de política com o pessoal de Realengo, né, vocês chamam de comunidade? Não sei como é que se chama aí, comunidade? Não sei qual que é o termo, quebrada? Não sei. Então, eu às vezes pergunto pro Lucas, porque o Lucas, ele mora na comunidade, então não quero colocar termos que não me caibam. Mas ele chama de tudo. Ele fala favela. A favela lá, a minha favela aqui. Então, assim, ele utiliza o termo favela. Eu falo comunidade porque é um termo que na academia se utiliza. Mas uma pessoa que mora na comunidade, o Lucas chama de favela. Então, não sei. E aí você notou que havia ali uma resistência, né, que tinha uma imagem do que é feminismo, né, das Sim. lutas sociais. E você acha que nesse diálogo que vem acontecendo, você está conseguindo desconstruir isso, né? Ou é difícil, né? Porque também, por que eu estou te perguntando isso, né? Porque hoje alguns grupos de esquerda, né? A gente aqui no podcast a gente tem uma influência mais marxista, né? A gente identifica, inclusive, que essas pautas, né? Não que elas não sejam importantes, né? Da questão de gênero, da questão racial, né? Elas estão atreladas à classe média, né? Elas são muito mais fortes, né? Que é o pessoal que tem condição, como você falou dos veganos, né? Quem que aqui no Brasil tem condição de ser vegano, né? Classe média, porque muitas vezes envolve, né? Os produtos são caros, né? Toda uma formação, né? Como é que você sente isso, né? Esse tema, né? Para esse pessoal fora, para eles, está havendo uma desconstrução. Queria que você comentasse sobre isso, cara. Então, eu não vou mentir para você. É um pouco difícil. Por quê? Questões sociais. Às vezes, eu gosto de falar, querer não é poder. Às vezes a pessoa realmente quer aprender. Porém, tem trabalho para trabalhar, tem a esposa para cuidar, tem os filhos para olhar, tem a comida para fazer. Então, assim, para a pessoa que mora onde eu morava, parar o tempo dela, que às vezes é escasso, ou ela tá muito cansada para pensar, porque cansaço físico também atrapalha o mental, a pessoa parar e escutar, tentar entender o que a gente está falando é um pouco complicado. São para pessoas que também englobando privilégios, né? Aqui em Niterói eu tenho mais privilégios que pessoas que relegam. Por quê? Eu estou numa comunidade acadêmica. Aqui em Niterói só tem faculdade. Mas lá em Realengo tem pessoas que têm mais privilégios do que outras naquela comunidade. Eu tinha mais privilégio do que aquela pessoa que morava na periferia. Por quê? A policial não batia na minha porta, eu não tinha problemas não sei, em bala perdida. Claro, na minha rua tinha bastante, a gente via a perseguição, bandida, mas não tanto quanto na favela, não precisava subir o morro, sabe? Então, assim, eu tinha um tempo ali para aprender. Minha mãe trabalhava, ralava muito, que minha mãe é solteira, e tem 4 filhos. Então, assim, cadê os pais para dar a pensão? Não sei. Então, era ela sozinha. Então, ela falava, olha, você vai para a escola, sim. Você vai estudar, sim. E aí, nesse estudar, eu não tinha nada para fazer, comecei a ler. Então, eu tinha mais privilégio. Eu tive contato com isso. A minha família do meu pai, elas são de pessoas que fazem faculdade, que fez faculdade, que são professores da faculdade. Meu primo, do meu pai, ele é o diretor do departamento lá da UFRJ. Então, assim, querendo ou não, eu tive uma influência. Eu estava no meio entre pessoas que fez faculdade e que não fez. Então, eu tive esse conhecimento. Agora, pessoas que os dois lados não fazem faculdade, só trabalham, tem as questões do dia a dia, gás aumentando, já tem filhos que a gravidez precoce também é presente dentro das comunidades, você fica, meu Deus, como é que eu vou parar para ler o que é direita? Tipo, não, só faz aí, cara, é a sua função. Então é muito difícil realmente fazer isso. O Lucas, por exemplo, ele quando chegou para Niterói,
Ele estuda, mas é um meio também que influencia. O meio também influencia aquela pessoa a estudar, a querer entender o que eu tô falando, a querer entender o que a gente está discutindo, porque ele tá aqui comigo. Agora, uma pessoa que tá lá em Realengo, não tem ONGs para ajudar. As escolas também são horríveis. Desculpa, escolas de Realengo, vocês são horríveis, porque eu li o material de vocês de filosofia, então, meu Deus do céu. Sim, o beabá, coisa meio que não, o cara não vai aprender. Então, a comunidade também não ajuda, porque o pessoal está muito ocupado tentando comer. O preço está aumentando. Então, assim, todo mundo está muito preocupado em comer. Se você for negro, muito preocupado se o pessoal não está achando que você está roubando nada. Então, assim, é muito complicado a pessoa parar e falar, olha, eu vou estudar. É muito complicado. Então, às vezes, querer não é poder. É por isso que é uma dificuldade. Mas com o tempo, eu acho que vai começar sendo difundido aonde eu tô. É interessante, né, que eu noto que você está sempre numa zona de transição, né, entre mundos e contextos diferentes, e parece que você faz bem isso, né, essa passagem, né, de um lado para o outro, né. Eu cresci próximo a, o pessoal chama de favela, não é uma favela exatamente, mas tinha coisas de violência, tráfico, né, apareciam os presuntos aí, mas eu não estava ali diretamente, né, conhecia as pessoas, né, e minha família tinha uma condição um pouco melhor, né? Tinha livros em casa, né? Era privilegiado, né? Nesse sentido, se fosse comparar. Mas eu vi assim dos meus amigos, a grande maioria ninguém fez faculdade, né? E muitas vezes não é nem por não ter oportunidade, é porque, como você falou, né? Não faz sentido, né? Eles não foram educados, né? A valorizar isso, né? Foram educados a valorizar outras coisas, né? Bem complexo, né? E aproveitar e trazer agora mais para uma discussão política mesmo, lá na comunidade de Realengo, ali nas adjacências, né, nas proximidades, você nota, por exemplo, a presença dos evangélicos, assim, é forte lá? Você pode comentar sobre isso? Muito! Se é sábado ou domingo, não sei qual é o dia certo, que eu tenho muito tempo que eu não tô por lá. Mas assim, sábado ou domingo tem sempre uma testemunha de Jeová te acordando 7 horas da manhã, sabe? É de praxe, é de praxe. Mas nessas questões políticas, a religião ajuda bastante. Não vou enganar, mas por mais que eu não seja cristã, por mais que eu estou tendendo para o lado do paganismo, como um termo cristão, né, pejorativo, mas eu vou utilizar porque nosso país ele é tomado por cristãos. E aí o que acontece? A religião ajuda muito, porque ela dá um suporte. Elas, né, lá pelo menos Ih, gente, calma aí. Lá em Realengo, pelo menos, elas que distribuem agasalhos, elas que trazem para a comunidade advogados para ajudar no caso, elas que fazem essas questões sociais mais, que distribuem cesta básica. Se você for chegar lá numa igreja de Realengo, elas vão te ajudar, sabe? Com tudo. Você chegar num terreiro, vão te ajudar com tudo. Mas lá em Realengo, pelo menos, tem mais igrejas do que terreiros. Então, por isso que eu tô colocando mais em foco as igrejas. As igrejas, você vai chegar lá, apanhei do meu marido, não tem onde morar. A igreja que te ajudava, entendeu? Então, assim, todo mundo que tem complicações, a igreja vai lá e te ajuda. E isso também tem uma questão de religiosa, se você lembrar, de 1500, né? A pessoa vai começar a te tendenciar para você seguir essa religião, mas a religião também tem um papel importante dentro dessa política. Não, não vou negar. Entendi. E trazendo aqui, bom, ano que vem é ano de eleições, né? Ah, e como é que você está vendo aí? Você acha que o Lula vai ganhar do Bolsonaro? Você vai apoiar o Lula? Vai ficar neutra? Não sei. Como você vê esse quadro das eleições aí que está se desenhando? Né? Vai ter golpe? Não sei. Olha, realmente eu não sei.
Depende da parte, se você perguntar se vai ter golpe ou não. Se o Bolsonaro perder, ele vai falar que é golpe, que nem o Trump fez, né? Mas, de brincadeiras à parte, pelo que eu tô vendo, que eu estudando, eu não sou nenhuma cientista política, por enquanto, meu desejo é esse, mas o que tá à mostra é que o Lula tá conseguindo ali ficar superior ao Bolsonaro. Nessa eleição você pode ver que o Moro entrou também, né? E ele está conseguindo pegar os eleitores que não irão votar tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Aquelas pessoas que são contra o PT se arrependeram do Bolsonaro. E ali no meio tá o Moro, o, entre aspas, justiceiro, né? Da Lava Jato. Pessoas que, lá, por exemplo, em Realengo, pode ser que o Moro leve vantagem. Por quê? O pessoal viu que o PT falam, né, que o PT não deu certo, que ficou muito tempo no poder, então não vai votar no PT. E aí o pessoal que votou no Bolsonaro lá de Realengo, tem muita gente, porque o famosinho lá, para vocês perceberem, é o Gabriel Monteiro. Todo mundo lá assiste Gabriel Monteiro como o justiceiro. E aí vão votar no Moro porque se arrependeram do Bolsonaro, viu que o Bolsonaro tá tendo complicações. Alguns dizem que ele teve complicação por causa da pandemia. Eu acho que não. Minha opinião, não do colóquio, gente. Deixar bem claro que o colóquio é partidário. Não tem questões políticas. Mas eu, Kathleen, pessoa, considero isso bobagem, né? Porque ele complicou a questão da vacina, complicou tudo pra gente, tudo. Mas voltando ao assunto principal, o pessoal que não irá votar no Bolsonaro no PT vai votar no Moro, né? Então o Moro tá bem lá atrás, deve estar com 17%. Lembrando que a política ela é transitória. No dia que eu vi isso, pode ser que já mudou, pode ser que tudo mudou. A política nunca é estática, é fluido, né? Tudo fluido. E aí o Bolsonaro tava com a pior de rejeição. O Lula estava conseguindo aumentar, né, exponencialmente tudo por questões do Bolsonaro. Agora, ele deve ter visto essa porcentagem de votos e ele começou a lançar, né, entre aspas, começou a lançar o auxílio gás, porque o gás aumentou, e aí, ano que vem, tem as eleições, então já começam os projetos sociais para tentar ganhar voto, porque o Lula é de esquerda, né? O Lula, ele consegue... Alguns falam que ele é de extrema esquerda, de esquerda, não sei muito bem qual é a denominação dele, mas eu o vejo como extrema esquerda. Então, o Lula já é famoso por essas questões de projetos sociais, também pelo lado que ele está. Então, o Bolsonaro está começando a entrar, a começar a criar projetos sociais para tentar igualar ele no Lula. Mas os eleitores, né, inteligentes sabem que, não que os outros também não sejam inteligentes, não vou cair em falácias, uma leitura de lógica não pode cair em falácias numa hora dessa, mas, pessoal, se conscientizem, entram no colóquio, a gente também tem debate de política, a gente vai começar, a gente está agora com filosofia, mas a gente vai começar a pegar firme em política para conseguir levar o conhecimento a vocês. A gente não vai colocar nenhum posicionamento, por exemplo, votem no Lula, não votem no Bolsonaro, o colóquio não tem essa política. A gente, só para trazer conhecimento, a Kathleen não fará nenhuma palestra, porque a Kathleen não tem conhecimento bastante para falar sobre qualquer coisa. Pode ser que lá na frente, daqui a uns 5 meses, eu conseguir consolidar alguma coisa de Foucault, e aí eu posso dar um pitaco quando um palestrante for falar. Então, não fiquem preocupados, eu não irei votar em Bolsonaro, não sou de direita, então... O meu conhecimento não fará com que vocês achem que eu vou fazer com que vocês votem, porque eu não farei parte da palestra, só como mesa, fazer uma pergunta, etc. E os palestrantes vão vir tanto de direita, tanto de esquerda, porque eu não quero só o pessoal de esquerda, só o pessoal de direita, porque o meu, como eu falei com vocês, a minha política do colóquio é juntar todo mundo e não separar em casinhas.
Eu concordo, Catherine, com essa sua visão, né? Inclusive nós aqui do podcast, né? Para a gente ter uma referência marxista, né? Alguns membros eu acho que mais, né? A gente não está fechado também, né? Já trouxemos pessoas do MBL, que colocou uma visão mais liberal, e um amigo nosso uma visão marxista. E deu um excelente debate, educado, né? Polido. Já falamos de autores de direita tentando fazer uma crítica, né? Mas você não pode criticar um autor se você não conhece ele, né? Se você não leu, não estudou. Então a gente tentou fazer uma crítica de autores e temas que interessam mais à direita, que muitas vezes a esquerda, por ignorância, não aborda, né? E aí perde, porque você não, né? Você não conhece nenhum assunto, como é que você vai poder entender aquilo, fazer uma crítica e se posicionar, né? Então isso é um erro gravíssimo, né? Falamos muito até sobre religião aqui, é tema que não é que a gente é religioso, né? Mas é um tema importante no contexto do nosso país, do mundo, né? Como é que você vai falar hoje de política no Brasil sem falar de religião? Não, todos os candidatos estão indo lá beijar a mão de padre, pastor, principalmente agora, né? Tem aquele lá, que ele é dono de uma emissora de TV, que parece que tinha um bispo aí que ele governou aí o seu estado. Foi a cidade ou foi o estado, Crivella? Não lembro agora. Não sei, não lembro. Também não lembro. Também não lembro não, né? Então, a gente também tem um pouco essa visão de uma coisa mais aberta, né? De diálogo. Só um adendo. Para o pessoal que não conhece muito bem de política, ou pessoas que estão no poder, não é só os políticos que beijam as mãos de padres, de pastores. Tem lá dentro da política uma bancada evangélica. Então, ela está crescendo porque é um pessoal que mais tende à direita. Então, é por isso que é importante dialogar e debater sobre questões religiosas, porque há essa bancada evangélica, como também há outras bancadas, como questões rurais. Então, é por isso que é bastante importante a gente ampliar o debate para vocês entenderem o que significa. Legal, Kathleen. Kathleen, eu queria então aqui, na verdade, já a gente ir encerrando, né? Mas falar que a gente gostou muito de conversar com você, né? Da sua trajetória, o seu estilo e tudo que você está causando aí no bom sentido da palavra, é muito importante, né? E te dar os parabéns, né, por tudo isso e agradecer pela sua presença, pela disposição em conversar com a gente. E quem sabe pessoas também aqui do podcast possam participar do colóquio Politiquês, também darem uma contribuição, porque a gente concorda com essa questão de levar a cultura para todos, né? Sagrada Família, podcast. Com certeza. Muito obrigada pelo convite e por deixar a gente difundir, né, o que é o colóquio, porque ele está bem pequeno ainda, mas com o tempo eu acho que ele vai crescer, vai ganhar mais gente, e agradecer pelas contribuições. E o pessoal do podcast, se quiser participar, fica muito bem-vindo para falar sobre marxismo, para falar sobre o que vocês quiserem, que a gente aceita todo mundo, todos os debates, a gente é muito aberto a todos os debates. Claro, a gente só não aceita falas racistas, falas que geralmente ferem também o social e a Constituição, porque essas coisas também ferem a Constituição. E aí, fora isso, a gente aceita qualquer assunto, qualquer coisa. Então, se vocês quiserem participar, bem-vindos ou bem-vindas. Legal. E aí, para achar vocês nas redes sociais, né, coloque o Politiquês, né, no Instagram, Facebook, todas as redes sociais, né? Beleza. Tudo. Muito obrigada. Obrigado, então, Catherine. Boa noite. Aí, bom, esse foi o podcast A Sagrada Família. Agradecer você que nos ouviu aí, que acompanhou mais esse debate. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram.
Sagrada Família, podcast.